Olá, amados, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto que tem me deixado bastante preocupado, porque muitas pessoas estão querendo relegar o papel do pastor a segundo plano e em último plano. O pastor é alguém vocacionado por Deus para liderar o rebanho de Deus. E quando eu falo liderar, é em todas as áreas, mesmo porque o pastor, ele é procurado pelo rebanho para aconselhamento em várias áreas, casamento, finanças, enfim, todas as áreas que envolvem o ser humano. E uma das funções do pastor, à luz da Bíblia, é afastar o rebanho do perigo do lobo. E o pastor, às vezes, como Paulo falou lá com Bar Jesus em Atos capítulo 13, tem que usar de autoridade para que o rebanho não seja devorado. Os lobos que andam circulando o rebanho, eles não querem que o pastor fale. Por quê? Porque a ovelha ouve o pastor. Bode, cabrito não ouve o pastor, mas a ovelha ouve o pastor. A Bíblia diz que a ovelha ouve o pastor e a voz do pastor é reconhecido pelas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já defendi candidatos do PT. Já votei no PT. Porque todos nós fomos enganados por um discurso que o poder na mão deles revelou que o discurso não era verdadeiro. É só você observar. Hoje eu estava olhando a fala do ex-presidente da República, agora presidiário, porque cometeu crimes ao longo do seu governo e depois dele, e ele dizendo o seguinte: não é fake news, procure na internet, eu até compartilhei, com as palavras dele, nós ganhamos a eleição com um discurso. E depois da eleição, nós mudamos o discurso, porque se nós falássemos o discurso que era para ser falado, a gente não ganhava a eleição. Foi nessa aí que eu também fui enganado. Milhões de brasileiros foram enganados. Só que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A verdade veio à tona. O partido que defende os pobres enriqueceu. O partido que vinha buscar voto dos pastores, quando sentou no poder, simplesmente debochava dos pastores nas suas atitudes. Uma coisa que eu gostaria de dizer a você: o que é que o candidato do PT agora, Haddad, ele pensa sobre ideologia de gênero? Ele defende. Mas ele não fala isso na política. Mas está no partido dele, entra lá no site. E o que é que ele fala sobre a liberação das drogas? E muita gente ainda está enganado. E quando os pastores se posicionam, alguém diz assim: pastor não é para se envolver em política. Como assim? Pastor não é cidadão? As ovelhas do pastor não é cidadã? O pastor está vivendo em outro mundo? É claro que o pastor deve se posicionar a respeito da política. O que o pastor não pode fazer é o que esse partido fez ao longo desses mais de quase 2 décadas. É enganar. É se locupletar com o dinheiro da política, do povo. O pastor deve, acima de tudo, orientar o seu rebanho. Agora, estes que estão dizendo, pastor, vá pregar a palavra, eles não congregam. Porque se eles congregassem, eles já estariam ouvindo a palavra do pastor. Esses que estão dizendo, pastor, vá cuidar das suas ovelhas, eles não são ovelhas. Porque se eles fossem ovelhas, eles estariam sendo cuidados por pastores como eu, que cuido e muito bem das ovelhas do Senhor. Na verdade, o que está em jogo, meus amados irmãos e amigos, é o futuro da nossa nação. Aí alguém pode dizer, pastor, e o senhor quer dizer com isso que Bolsonaro é perfeito? Não. Mas eu quero lhe dizer as diferenças. Bolsonaro até erra, mas diz o que pensa. Não engana. Bolsonaro até erra, mas não usa subterfúgio para ganhar a eleição. Bolsonaro até erra, mas não usa de malandragem eleitoral, como em 2014, e nós estamos pagando o preço que estamos. Meus amigos e meus irmãos, você pode não concordar com o que eu estou falando, mas reflita. Essa turma que gosta de comentar, ainda bem não vê um vídeo e já sai xingando, eles não leem, eles não ouvem.
Eu fiz um vídeo um tempo atrás e botei uma camisa vermelha contra o PT. Eu estava dizendo ele não, mas ele não é eles. Teve umas pessoas que nem assistiu o vídeo. Já saiu dizendo que eu estava defendendo o PT. Já outros não sabia nem o que eu estava dizendo. Meus amados, está na hora de acordarmos. Acordarmos para ver que o Brasil foi entregue não a um partido. Nós demoramos de entender isso. É verdade. Um erro nosso. Demoramos de entender que o PT não é um partido. O PT não quer governar. O PT quer poder. O PT engana. O PT, ele quer fazer das pessoas massa de manobra. E quando uma pessoa discorda deles, eles são capazes de tudo. Inclusive de fazer muitas fake news que agora o candidato do PT está dizendo que é Bolsonaro que está fazendo. Quem fez fake news em 2014? Quando mandava mensagem para todo mundo dizendo que a Bolsa Família ia acabar. Quem é o pai da fake news? Não é eles? Com o objetivo de criar uma confusão para aparecer como salvador da pátria? Eles gostam de dividir. É negro e branco, é pobre e rico, interessante. Quando eles defendem os pobres, eles falam um discurso tão lindo, mas quando você vai ver onde eles moram, como eles vivem e o que eles fazem. E aqui eu digo e deixo registrado, não sou contra alguém morar bem. Se você trabalha, se é justo, se você está se esforçando, seja você funcionário público, seja você empresário, pastor, político, é honesto, não tem problema. O problema está no discurso. O discurso está errado. O discurso é maligno. O discurso é para enganar. Então eu gostaria de pedir a você, assista o vídeo até o final e reflita. Reflita que todos nós fomos enganados uma vez. Agora, deixar-se ser enganado a vida inteira? Será que você não percebe que tem uma obra de engano por trás dessas pessoas, que é a dominação e a destruição da moral? Eles perceberam. E vou fechar o vídeo dizendo o que eles perceberam. Eles perceberam que a igreja cresceu, que pastor passou a ter moral, porque pastor passou a ser ouvido e respeitado, e agora eles querem fazer o quê? Tira pastor de jogada para que eu manipule o rebanho. Só que pastores como eu não serão tirados de jogada, nem de um jeito e nem de outro. Primeiro, quem me garante é o Senhor. Quem me deu voz foi o Senhor. E quem me fez pastor foi o Senhor. Não devo me envergonhar e nem ter medo de me posicionar. Estou num país livre e estou falando para aqueles que querem ouvir. Cuidado, dia 28 de outubro, diga não ao engano do PT. E mesmo que Bolsonaro não seja o candidato que você gostaria, é o único hoje que pode enfrentar essa turma. Pense nisso, cuidado.